Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. No nosso tema de hoje é os falsos profetas da atualidade. Tomamos por base a mensagem de Erasto, que consta das instruções dos Espíritos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta. Iniciaremos lendo as passagens evangélicas que nos levam à reflexão do tema. A primeira: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, pelos seus frutos. Isso se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. A outra: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 4, 5, 11 a 13, 23 e 24, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Para iniciar a análise destas passagens, vamos buscar neste mesmo capítulo, na mensagem de Erasto, das instruções dos Espíritos, o seguinte alerta: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Chamamos a atenção dos queridos ouvintes que, apesar da mensagem ser de 1862, este alerta de Erasto não poderia ser mais atual. E continuamos com a nossa análise.
O Cristo já nos havia alertado sobre os falsos profetas, desde seus primeiros ensinamentos enquanto presente no plano terreno. Os falsos profetas, ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano. Podem ser identificados quando se dizem investidos do poder divino e possuidor do monopólio da verdade, ao mesmo tempo em que se mostram orgulhosos, vaidosos, cheios de si, falam com altivez e parecem temerosos de que não lhes deem crédito. Podem passar pelos apóstolos do Cristo ou pelo próprio Cristo, e hão encontrado pessoas crédulas que lhes creem nas torpezas. Como a era da internet, os falsos profetas não mais proferem seus dogmas gananciosos somente em templos ou praças. Portanto, devemos ficar atentos com o que chega até nós através das diferentes mídias sociais que temos contato. As fake news ou notícias falsas são a modernidade onde os falsos profetas proferem o que lhes convém para determinados fins. Incluímos também os médios charlatões, em que em todos os tempos e de várias formas têm espalhado mensagens apócrifas sobre o fim do mundo ou sobre a transição planetária, espalhando o pânico desnecessário entre os mais crédulos. Abrimos aqui um parênteses para inserir reflexões sobre a força das palavras, instrumento principal das profecias e, consequentemente, dos falsos profetas, e de como elas, falada ou ouvida, pode interferir em nossas vidas. Diz ela: a palavra nada mais é do que a etapa seguinte do pensamento. E por conta de sua força de expressão, ela é capaz de atrair espíritos inferiores que se identificam com o teor da fala, o que acaba gerando muitos transtornos. E ainda, a doutrina espírita nos ensina que as palavras não interferem somente em nossas ações, mas como também no ambiente em que vivemos. Muitas vezes, não percebemos que as palavras nos atingem de tal maneira que passamos a pensar a mesma coisa, ou então enxergar determinada situação de modo negativo. Por exemplo, quando um colega passa a reclamar de seu emprego, outros começam a pensar igual. Acrescentamos ainda que devemos cuidar das nossas palavras, do que falamos, e, principalmente, devemos cuidar de nossos pensamentos, já que somos responsáveis pelo que causamos ao nosso entorno, seja positivo ou negativo. Use o poder, a força das palavras para propagar o bem, o consolo, o amor. Lembremos também das célebres palavras de Jesus, que aparecem no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 10 e 11, que diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Lembro também dos falsos profetas do mundo espiritual e dos médiuns que utilizam a mediunidade ou mistificam o seu uso para fazer adivinhações e fazer falsas profecias. Assunto que analisaremos em outra oportunidade, uma vez que abre um extenso leque de reflexões. Ainda para ilustrar, vamos citar algumas profecias sobre o fim do mundo que não se realizaram. Em 5 de abril de 1534, Ian Matisse
previu que o Apocalipse aconteceria naquele dia e que apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada. Isso não aconteceu. 1537, o astrólogo francês previu 4 possíveis datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Errou todas. Em 1843, o fazendeiro Wilhelm Miller, depois de anos de estudo, concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele arrematou vários seguidores, que decidiram que a data seria no dia 22 de outubro de 1844. Como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram de seus bens, surgiu o movimento que ficou conhecido como Grande Desapontamento, e alguns de seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 2011, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele reviu a data para 21 de outubro do mesmo ano e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava para o grande dia. Como vemos, também não ocorreu. E também vamos citar algumas profecias que se cumpriram. A primeira fala do fracasso do cerco da Assíria em Jerusalém. Por volta do ano 701 a.C., Senaqueribe, rei da Assíria, sitiou a região de Judá, capturando várias cidades. Ezequias, 13º rei de Judá, perguntou ao profeta Isaías o que ele deveria fazer. O enviado de Deus disse-lhe que não era preciso fazer nada, pois o cerco daria errado. Por razões desconhecidas, embora alguns digam que foi uma doença, milhares de soldados assírios morreram e o seu rei foi obrigado a retornar para sua terra. Jesus também profetiza a destruição do Templo de Jerusalém, e isso encontra-se em Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz ele: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pérolas e que edifícios! E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pérola sobre pérola que não seja derrubada. Com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém, que o rei Herodes o Grande ampliara e embelezara, tornando-o portentoso, foram destruídos, e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Em 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade, ao cabo da revolta judaica liderado por Simão Bar Coquebas. Sobre os restos de Jerusalém, edificou-se uma cidade helênica, Hélia Capitolina, e sobre o monte onde se erguera o santuário de Javé, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Esta foi a última destruição que colocou um fim de vez
em alguma tentativa de reerguer o templo. Até a data atual, o Templo de Jerusalém não foi ainda reerguido e resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como o Muro das Lamentações. Os judeus foram proibidos de viver próximo a Jerusalém e cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados ou banidos da região. Em 1555, Nostradamus publicou um livro com várias de suas profecias. Uma delas, segundo os historiadores, previu a morte do rei francês Henrique II. A profecia era: o jovem leão vencerá o mais velho. 2 feridas feitas uma, ele morrerá uma morte cruel. Henrique II morreu em 10 de julho de 1559, 10 dias depois de ser acertado por uma lança de 2 pontas, pelo conde de Montgomery, 6 anos mais novo que ele. Agora, prezados e prezados ouvintes, vamos refletir sobre o que caracteriza o verdadeiro profeta e iniciaremos citando a pergunta 624 do Livro dos Espíritos. Diz ela: qual o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Em A Gênese, no primeiro capítulo, Kardec apresenta o caráter da revelação espírita. Nesse capítulo, é enfatizada a necessidade da universalidade dos ensinos, além do compromisso com a verdade, quando afirma: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser, se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. Dessa forma, deveremos primar sempre por estarmos observando fatos e não o que é tido como interessante. Conforme o Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Para aprofundar nossas reflexões, queridos ouvintes, vamos retornar à mensagem de Erasto, que nos informa que, isto posto, há vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso, cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes,
parece sempre temeroso que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo ou pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, e de que, se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que fora absurdo que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo o Cristo? Essa é a questão. Observai-os, percustai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ao demais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa do que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos disso. Mais uma vez, vamos encerrar as nossas reflexões com a mensagem de Emmanuel, retirada do livro Levantar e Seguir, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Falsos Profetas. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola. O lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. E com esta bela mensagem, encerramos o nosso programa, desejando a você que nos ouve muita paz, amor,
harmonia e esperança. Lembramos que os programas são reprisados aos sábados às 5h30 e aos domingos às 20h. Acompanhe a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. Fiquem com Deus, continuem com as medidas preventivas diante da pandemia e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.